Alô, amigo estudante do Enem 2020, venha participar conosco do Talk Show de Frente com o Enem. Sempre às terças-feiras, no nosso canal do YouTube, canal do SES Escola. Hoje nós teremos grandes matérias com as professoras Renata, de Linguagem, com a professora Cássia Cristina, de Natureza, e o professor Wagner Batata, da disciplina de Matemática. E Natureza eu estarei falando. Venha conosco participar do Talk Show de Frente com o Enem. Então, meus amigos, vamos lá agora com o quadro Minha Área, Minhas Regras. Com ela, a professora linda, maravilhosa, Renata. Venha pra cá. Bem-vinda, professora Renata. Obrigada, Cacildo. Professora, conta um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória acadêmica para nós, para os nossos alunos do Talk Show de Frente com o Enem. Eu sou professora já há 11 anos, desde o fundamental até o ensino médio. Me formei em letras, ainda não sou mestre, mas serei. Sou especialista em gramática normativa da língua portuguesa. Muito bem, professora. E como que a senhora veio parar no SESI, aqui está trabalhando conosco? Desde quando a senhora está conosco aqui no SESI? Desde janeiro. Foi assim, tipo, caí de paraquedas. Vim aqui, fiz a prova, vim fazer uma prova, na verdade, final de janeiro, uma prova aqui no estado. Me inscrevi pro seletivo, fui aprovada, sou boa de prova. E aí fui aprovada, passei pelas próximas seleções. E aqui estou, gente. Não voltei mais para casa. A senhora é da onde mesmo? Sou de Rondônia. Ah, de Rondônia. Bem-vinda então, professora, e bem-vinda ao nosso Talk Show. Obrigada. E o que a senhora vai falar hoje para nós, para os nossos alunos? Então, para contribuir com a área de vocês, trouxemos uma interpretação de um anúncio. Então, professora, agora é com você. Obrigada. Vamos lá? Pessoal, posso tirar a máscara agora, porque o Cacildo saiu do recinto. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. São os dizeres no anúncio. É necessário a leitura minuciosa da parte não verbal com a verbal, ok? Então vamos lá. Vamos ler a questão. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais, utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, letra A, condiciona o atendimento das ações da SOS Mata Atlântica? A relação entre esses recursos, letra B, estabelece contraste de informações na propaganda? A relação entre estes recursos, verbal e não verbal, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem? Letra D. A relação desses recursos oferece diferentes opções de desenvolvimento temático? Mais uma e a última, não menos importante, a relação entre linguagem verbal e não verbal neste anúncio propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental? O que você acha, querido aluno? Adianto uma coisa, se você ler este anúncio sem aquela leitura minuciosa, fazendo a relação entre texto e imagem, você está fadado a um insucesso e pode marcar a letra E. E a letra E, depois de uma análise como essa, quando você lê, ela realmente não tem como ser. Mas ela está ali propositalmente para ver se você está prestando atenção. Esse tipo de questão, ela está aqui não só na área de linguagem, como outras áreas, para testar você, não só nos conhecimentos, mas também na sua atenção e na sua capacidade interpretativa de fazer a intertextualidade na interpretação. Conseguiram entender? Acho que sim, né? Espero eu. Então é isso. Resposta... Letra C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. E qual é o significado aqui? Que é importante a preservação do meio ambiente, as árvores formando o pulmão,
A ideia é de chamar o leitor a uma reflexão. É meio forte um pulmão, você pensa, nossa, um pulmão. Um ser humano sem um pulmão, gente, não vive. Você vive sem ar? Não vive, ninguém vive. Então, e por que das árvores? Porque o meio ambiente, né? Tudo ali em torno, não só as árvores, mas os pássaros, a fauna e tudo mais, fazem parte disso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, leitura minuciosa, ok? E é isso. Que se... É isso aí, meus caros alunos. Neste momento vamos apresentar então o quadro Previsão de Conteúdos, os conteúdos que mais caem no Enem. E hoje vamos apresentar a área de humanas, geografia, filosofia, história e sociologia. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Agora chegou a nossa previsão de conteúdos para as ciências humanas. E nós vamos lá então com geografia, pois geografia está aqui para o norte, com geografia agrária, com mais de 19% para cair no Enem, assim como questões ambientais aqui na região norte. Também nós podemos ver, sociologia está para o nordeste, aqui com sociologia contemporânea, com mais de 28% que cai no Enem, assim como o mundo do trabalho, com mais de 25% de probabilidade, também cai no Enem. Aqui mais ao centro-oeste nós temos história, com idade contemporânea, com mais de 15%. E também a Segunda Guerra Mundial, com 13%. Na região sudeste, nós temos filosofia, que cai ética e justiça, com mais de 21%. E no sul, Aristóteles, também filosofia, né? Aristóteles e escola helenística, com mais de 18%. Então, essa foi a previsão para as ciências humanas de hoje. Olá pessoal, aqui de volta, agora com o quadro Explicando do Quadro. E aí com ela, a professora Cássia Cristina, minha parceira da nossa dupla, né, Cássia e Cacildo. Hoje ela não vai estar aqui conosco, mas vai estar de sua casa explicando no quadro para vocês. Vamos lá, Cássia! Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Obrigada, Cacildo, por me chamar para fazer parte deste dia de Frente com o Enem, para falar sobre as questões ambientais, sobre os problemas ambientais que têm se agravado nos últimos anos. E para falar de problemas ambientais, eu escolhi um assunto que ele vem surgindo frequentemente nessas últimas provas do Enem aí, que é o conteúdo de chuva ácida. A chuva ácida, no caso, ela é composta principalmente por dióxido de enxofre, que é resultante da combustão do carvão, fabricação de fertilizantes, aquecimento de minérios, e ele vai ter ali o grupo sulfato. Também vou ter aí gases que formam óxidos de nitrogênio. Aí eu já tenho a combustão do carvão vegetal nesse caso e a combustão de derivados de petróleo, causando o quê? Fumaça e tudo mais. A formação de chuva ácida, principalmente pela origem antrópica, ela tem se intensificado. Por quê? Porque aumenta-se muito o número de indústrias, os bens produzidos eles começam a aumentar, a poluição atmosférica aumenta muito e nós temos o quê? Uma quantidade de automóveis gigantesca agora no nosso dia a dia. Tá? Isso daí vai elevar a produção de gases poluentes e vai favorecer cada vez mais a incidência dessa chuva ácida. Quais são as principais consequências para isso? A principal consequência, uma é o solo. Tá? O solo, quando a chuva cai no solo, ele vai ficar mais ácido, ele vai sofrer algumas alterações com isso. Dependendo de onde cair, ele vai acabar contribuindo também para um aumento de acidez nos lagos, rios, lençóis freáticos, por exemplo, e vai causar perda na biodiversidade se caso atingir rios, lagos, oceanos, porque aumenta-se a acidez da água normal e existem espécies ali que não estão adaptadas para essa mudança e acaba que aquele ambiente sofre com a perda da biodiversidade. Mas não é só isso,
também temos grande problema relacionado à vegetação. A vegetação, ela é grandemente prejudicada com esse excesso de acidez. Vai prejudicar o desenvolvimento das plantas, prejudica o crescimento, algumas espécies acabam perdendo as folhas, o processo de crescimento dela fica mais prejudicado, mais lento, começa a surgir nessas plantas doenças ali, elas ficam mais suscetíveis a pragas e doenças. E o crescimento dessas raízes vai ser mais lento, a gente vai ter um prejuízo muito grande quanto a isso. E se depender também da quantidade e concentração desses ácidos que caem dessas chuvas, a saúde humana também ela vai ser comprometida no que se refere principalmente a problemas respiratórios, tá? Então tem um grande prejuízo aí na saúde humana quando se fala de problemas respiratórios. E mais para a cidade e para a urbanização, no caso, ela também pode ocasionar alguns estragos, tá? E esses estragos, ela vai o quê? Vai corroer monumentos principalmente, vai corroer também materiais de construção ali, essas construções que são feitas por cimentos e tudo mais, então ele começa a corroer, começa a desgastar, e isso daí gera um impacto, principalmente econômico, porque a gente precisa estar restaurando todo esse processo aí. Então estamos de volta com o quadro Explicando no Quadro. Como eu estou sozinho, vou tirar a máscara. A professora Cássia, conforme eu falei antes, está em casa. Então vamos lá. Professora Cássia, o que você trouxe hoje para o nosso talk show, que é Questões Humanas? É um conteúdo que casa bem, né, com ciências humanas, a nossa dobradinha aí, ciências humanas e ciências da natureza, falar sobre chuva ácida. Primeiro, chuva ácida. Eu preciso saber que a chuva ela tem um pH levemente ácido, variando em torno de 5,6, tá? E essa chuva em si, ela vai ser benéfica, ela não vai causar prejuízo nenhum. O que é tratado e é retratado como chuva ácida mesmo, que causa um prejuízo ao meio ambiente, é com um pH de 5,5 para menos. Aí eu preciso saber um pouquinho o que é pH, como é a escala de pH e tudo mais. Sabendo que a partir de 5,5 para baixo eu já tenho a chamada chuva ácida, porque ela vai aumentar um pouquinho mais o grau de acidez e isso daí vai comprometer toda a saúde humana, vai comprometer o meio ambiente e tudo mais. O que eu preciso saber? Que a chuva ácida ela é originada de duas maneiras diferentes. Eu tenho a origem antrópica e tenho a origem natural. Quando é que eu tenho origem natural? Como é que surge a chuva ácida natural? Isso vai estar relacionado ao surgimento de um vulcão, por exemplo, com gases, principalmente compostos por enxofre, a poeira desse próprio vulcão ali, alguns processos biológicos ocorridos no solo, pântano, oceano e até mesmo respiração animal e vegetal. Isso daí faz com que libere-se mais esses gases que provocam a chuva ácida, principalmente compostos por enxofre. Isso seria o natural. E o antrópico, no caso? O antrópico, na verdade, é quando isso está relacionado a indústrias, fábricas, a veículos, tá? E eu vou queimar combustível principalmente para poder estar gerando energia e de contrapartida esses gases acabam sendo liberados na atmosfera, se fixando em nuvens e a primeira chuva que der começa a sair todos esses gases e são liberados no solo, são liberados nas águas e tudo mais. A chuva ácida aqui no Brasil, ela ocorre principalmente nas grandes metrópoles, tá? Então naquela área que é toda urbanizada. E tem estudos sendo feitos para poder fazer uma análise desse problema, tá? Um problema que é de cunho nacional ali, e muitas vezes ele não vai provocar um problema imediato, mas sim a longo prazo. Então, por isso que ele passa despercebido pela maioria da população, porque não quer dizer que choveu agora, quando for mais tarde ou amanhã, a pessoa já está sentindo os efeitos da chuva ácida. Não, tá? Então isso daí é diferente, a gente não sabe mais ou menos quanto tempo que vai levar para a gente ver esses efeitos.
E o que a gente viu? Na década de 70, por exemplo, em alguns estados ali da região sudeste foram implantadas várias indústrias, tá? Então, implantação de várias indústrias, e o que aconteceu? Foram sendo liberados gases ali na atmosfera, então gases contendo dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, e foi acarretando problemas ali mais para frente, tá? Quais problemas? Ali foi analisado chuva ácida com um teor de aproximadamente 4,6 de pH. Então, é um teor tido como muito ácido e muito agressivo. Isso ocorreu na década de 70. E o que foi visto já lá na década de 80? A devastação da Mata Atlântica, por exemplo, tá? Ocasionado pela formação de chuva ácida ali naquela região. Então, o que aconteceu? Gases que foram liberados na atmosfera na região urbana ali, nas grandes metrópoles, que foi sendo levada pela nuvem, quando caiu em cima da Mata Atlântica. Isso daí teve uma devastação que a gente convive com ela até hoje, tá? Então, grande parte da Mata Atlântica ela foi devastada por conta desses problemas ocasionados pela chuva ácida. Não é só no Brasil que isso acontece, tá? Vai acontecer no mundo todo. E isso daí mais futuramente, além de gerar problemas respiratórios, pode também estar levando a má formação do sistema nervoso. Isso daí é algo preocupante para a gente, porque tem sido bem mais evidente que a industrialização está aí, as indústrias estão aí e cada vez mais está sendo produzido esses gases. Então é algo preocupante para a gente, por quê? Porque tanto no Brasil quanto outros países, tá? Também vai sofrer e também sofrem com as chuvas ácidas, e isso daí só tem se agravando, tá? Então é bom a gente ficar atento a novas informações referente a esses problemas ambientais. Chuva ácida a gente precisa estar bem atento também, porque ela tem se repetido ao longo dos anos no Enem. A gente precisa também ficar de olho nas equações que são relacionadas à chuva ácida. E hoje a dica que eu dei para vocês era só um apanhado geral de formação, de causas e consequências da chuva ácida, tá? Então, vamos ficar esperto aí porque ela pode estar surgindo. E o que a gente tem para hoje é isso. Espero vocês na próxima. Cacildo, foi isso, tá? Obrigada pela participação e agora é com você. Beijão a todos. Muito obrigado, professora Cássia, pela sua participação. Acredito que todos compreenderam a sua explicação. Novamente, muito obrigado. E aí, meus amigos, vamos agora para o momento A Hora do Macete. Algumas estratégias para você que está concluindo o ensino médio e para você que vai fazer o Enem. Então venha conosco. Roda a vinheta. Então vamos lá agora para a Hora do Macete. A dica 1, atente-se ao rodapé. Antes de começar qualquer questão do Enem ou qualquer questão de humanas, dê uma boa analisada no rodapé de cada texto ou charge que lá existe. Lá vai encontrar o autor do referido trecho, o ano de publicação e o título da obra. Essa informação pode parecer inúteis, porém são muito importantes na melhor interpretação do que você está prestes a ler. Dica 2. Não leia passivamente. Ainda no que se refere aos textos, percebeu a importância, né? É fundamental você os ler com uma caneta às mãos e ir marcando as informações mais importantes do trecho. Destaque frases, palavras, puxe setas. Isso tudo vai te ajudar na hora de analisar as alternativas da questão. Dica 3. Traduza os gráficos. Gráficos em provas de humanas? Que isso? É isso mesmo, inclusive nós tivemos uma aula aqui no Talk Show, o nosso primeiro encontro foi sobre gráficos. Ainda mais na prova de geografia, eles são bem frequentes e confundem demais os nossos alunos. Traduzir informações numéricas em conhecimento sólido é uma tarefa realmente complicadinha. Por isso é importante que ao ver os gráficos você escreva o que de informação consegue retirar deles. Assim sendo,
você corre menos risco de ser influenciado pelas alternativas. Dica 4. Marque palavras-chave no comando. Agora vamos falar sobre o enunciado. É importante que você ressalte palavras como consequências, causas, motivações, pois elas vão guiar o prisma que você deve utilizar para analisar as alternativas. Tome cuidado com os adjetivos política, econômica e social, pois elas podem eliminar alternativas distratoras. Dica 5. Por fim, sempre que você tiver em dúvida entre 2 ou 3 a marcar, retorne ao texto, releia suas anotações e marcações. Ou, caso seja necessário, releia o texto todo. Pode tomar mais tempo, por isso é importante também deixar para o final, então não ignore essa reanálise do texto. Ok, pessoal? Essas são algumas dicas para as provas de humanas e também serve para as outras áreas também. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Agora é o quadro Fala com o Especialista e eu vou chamar ele, o professor mais charmoso do Mimoso de Cuiabá, o professor Wagner Batata. Venha pra cá, Batata. Beleza, Cacildo? Belezinha? Bom. Como você está? Tranquilo? Beleza, pura. E o que você trouxe hoje pro nosso quadro? Primeiramente, um prazer estar novamente com vocês aqui, certo? E eu trouxe uma questão lá do Enem. Enem sobre questões ambientais? Ambientais, filhote. Então você está no quadro Falando com o Especialista. É com você. Beleza, filhote. Pode deixar. Vem, vinheta. Beleza, filhote. Então agora é comigo, hein? Vamos ver aí, vamos nesse quadro aí, você é especialista, beleza. Então, cara, ó, já que estamos sozinhos, vamos tirar essa máscara, né, cara? Trouxe uma questão para você, uma questão adaptada lá do caderno Enem 2014, certo? A questão 173 do caderno azul, beleza? Então, como é uma questão adaptada, né, cara? Não precisa ser só mudar os números, não é isso. Então foi uma questão onde eu peguei o mesmo conteúdo, que é conversão em unidade, mas eu peguei ele num contexto diferente. E pode acontecer isso no Enem de agora, cara, né? Tem uma questão onde envolve o mesmo conteúdo, mas contextualizado diferente. Essa questão ela possui a mesma habilidade, a mesma competência, mas não precisa ser o mesmo contexto. Beleza? Então, vamos lá? Foco na questão aí, filhote. De acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, em 2019 a Amazônia perdeu 620 mil hectares de vegetação. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em quilômetros quadrados de área de vegetação a Amazônia perdeu? Essa questão é basicamente converter 620 mil hectares em quilômetros quadrados, só isso. Mas, se você esqueceu o que é um hectare, deu uma dica ali, hein, cara? Qual é a dica? A dica é essa ali, ó. 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Então, vamos lá, hein, filhote? Vamos começar pela dica. Qual é a dica? A dica é essa aí, ó. 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que 620 mil hectares é a mesma coisa que 620 mil hectômetro quadrado. Vê aí o nome, é hectare, hectômetro, bem parecido, isso mesmo. E como que vamos resolver, professor? Espia aqui, cara, ó. Primeiro começamos. 1 hectômetro é igual a quantos quilômetros? 1 hectômetro é igual a 0,1 quilômetro. Mas eu quero hectômetro quadrado. Então eu vou pegar, ó, 1 hectômetro quadrado, elevar ao quadrado, pego o quilômetro, elevo ao quadrado, então fica aqui. 1 hectômetro quadrado é igual a 0,01 quilômetros quadrados. E aí, professor, o que eu faço? E aí, filhote, ó, você vai fazer 620 mil hectômetros quadrados multiplicar pelo 0,01, que vai dar quantos? Que vai dar 6.200 quilômetros quadrados. Portanto, filhote, aqui, ó, a letra D. Viu aí, filhote? Foi fácil? Fácil, né, cara? Foi só converter hectômetro quadrado para quilômetro quadrado. Poderia ter feito diferente. Usar hectare igual a 10 mil metros quadrados também. Mas viram aí? Foi fácil, moleza? Então, beleza, filhote. Portanto, a resposta é a letra D.
É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um programa. E se estamos chegando ao fim, é hora do desafio. E o desafio de hoje, nós vamos trazer uma questão importantíssima e uma questão sobre o tema que foi trabalhado hoje, que é impacto ambiental. E também várias dicas do que foi trabalhado pode ajudar você a resolver essa questão. É uma questão do Enem de 2011 do Caderno Amarelo. Então, questão na tela. E aqui então vai algumas dicas para você resolver essa questão. É necessário conhecer os impactos do desmatamento e o nome de algumas técnicas que ajudam a conservar o solo, visando não deixá-lo sobrecarregado, como o pouso. A questão é sobre impactos ambientais, porém, o conhecimento sobre impactos da agricultura e algumas soluções auxiliariam a resolver essa questão, ok? E também mais uma dica para você, aluno SESI. É importante você acompanhar as nossas lives na quinta-feira para a resolução desse exercício, ok? Muito obrigado e até a próxima!